1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16. Diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, ninguém pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. Podem se sentar. Então aqui nós vemos uma carta de Paulo a Timóteo. Aqui Paulo traz algumas recomendações para Timóteo. E eu acho interessante como esse momento aqui, Paulo estava orientando Timóteo a não se envolver nas coisas desse mundo, para ele ir contra a correnteza, né? Aqui Paulo está falando para Timóteo: vá contra tudo aquilo que você tem visto. Ele começa o capítulo 6 falando do amor ao dinheiro, falando de como os escravos deveriam se portar, orientando Timóteo. E eu acho muito lindo que depois de Paulo falar sobre como os escravos deveriam se portar e como Timóteo deveria olhar para o dinheiro, no sentido de avareza, no sentido de busca do dinheiro, ele vira para Timóteo e diz: você, porém, chamando Timóteo a agir diferente naquele tempo. Ele começa o versículo 11 dizendo: você, porém. E depois do você, porém, eu peço para os irmãos ficarem com as Bíblias abertas, que nós vamos dar uma passeada aqui nesse capítulo. Depois do você, porém, Paulo diz: você, porém, homem de Deus. Já vem um peso, né, sobre a vida de Timóteo aqui. Você, porém, homem de Deus. Você, porém, mulher de Deus. Você, porém, sobre você há um chamado maior. Sobre você há uma exigência maior, porque você é um homem de Deus. Aqui Paulo falando para Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo não se deixar levar pela correnteza do mundo, porque Timóteo deveria ser diferente. E uma das coisas mais difíceis hoje, né, para nós, povo de Deus, é não nos deixar levar pela correnteza do mundo, pelo que se tem dito, pelo que se tem cantado, pelo que se tem falado, pelo que se tem tentado entrar nas famílias. É muito difícil para nós nadarmos contra a correnteza do mundo. Eu acho interessante. Quem aqui já assistiu The Chosen? Acho que poucas pessoas. Quem não assistiu, assista. É muito edificante. Na abertura, tem um monte de peixe nadando. E contra aquelas centenas de peixes, há 13 peixes nadando contra os demais. Nadando contra a correnteza. Os 13 eram os 12 apóstolos, mais Jesus. E aqui quando Paulo diz para Timóteo: você, porém, você não tem que olhar para eles. Você, porém, homem de Deus. O versículo 11 começa falando: fuja de tudo isso e busque a justiça. Nós somos do Senhor, né? O senhorio de Deus nas nossas vidas, ele tem que estar presente. O senhorio de Deus nas nossas vidas, ele tem que ser reconhecido por nós todos os dias. Nós não podemos sair debaixo do senhorio de Deus. E quando eu digo que Deus é meu dono e meu Senhor, é o Senhor que dita as regras na minha vida. Por quê? Não vamos ficar tão confortáveis, mas nós teremos um dono, amém? Nós temos um dono. O Senhor é o nosso dono. E o senhorio de Cristo na nossa vida, ele tem que ser atestado por nós, no nosso modo de agir, no nosso dia a dia. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Por isso que eu ajo diferente. Por isso que a minha maneira de agir é diferente. E nossos valores precisam estar de acordo com a vontade do nosso Senhor, do nosso dono.
não de acordo com as minhas vontades. Se eu tenho um Senhor, eu sou um servo de orelhas furadas. Eu tenho um Senhor porque eu quero ter relacionamento com o meu dono. Eu quero ter um relacionamento com o meu Senhor. Eu sou servo desse Deus. E aí o senhorio dele está sobre a minha vida. Ele dita as regras. E quando eu estou de acordo com essa vontade, os meus valores mudam. Os meus valores, a minha mentalidade, Romanos 12, né? Não os conformeis. Eu não me conformo, eu não tomo a forma do mundo. Eu não tomo a forma da correnteza, né? Eu não deixo me levar. Romanos 12 fala muito de mentalidade cristã. Não estarmos amoldados, conformados, tomar forma. E Paulo, quando ele escreve essa carta para Timóteo, ele quer dizer justamente isso. Timóteo era um jovem, e Paulo fala, tu porém, homem de Deus. Um jovem que tinha uma avó crente, uma mãe crente. Lóide e Eunice, que eram a avó e a mãe de Timóteo, discipularam ele no cristianismo, no evangelho. Então Paulo, quando chamou ele para liderar uma igreja, chama ele também de homem de Deus, porque tinha um peso sobre a vida dele. Que nós temos um Senhor, há um peso sobre a nossa vida. Há um chamado à obediência. O nosso Senhor, Ele nos chama a viver de acordo com os valores dEle. Valores cristãos. E nisso eu trouxe 3 pontos que Paulo falou com Timóteo aqui. Quando nós lemos o versículo 12, ele dá algumas diretrizes para Timóteo. Combata o bom combate da fé. Primeiro ele manda Timóteo fugir, né? Fuge de tudo. Você, porém, homem de Deus, fuge de tudo. Fugir. Nossa, mas fugir. E nós vamos ver por quê. Fuge de tudo, combata o bom combate da fé, no versículo 12. E depois ele fala que para Timóteo fazer a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ele fez, né? A boa confissão na presença de muitas testemunhas. E Paulo ainda diz, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna, mas Timóteo já não era um cristão? Por que ele tem que tomar posse da vida eterna? Então são ensinamentos que Paulo dá para Timóteo que nós vamos ver aqui nesta noite. Primeiro, fuge de tudo isso. Paulo começa falando no versículo 11, você, porém, homem de Deus, fuja. Fuge de tudo isso. O homem de Deus foge do que o mundo ama e busca. Nós precisamos fugir. Todos nós conhecemos o versículo de 1 Tessalonicenses 5:22 que diz, fugir da aparência do mal. Aqui em 1 Tessalonicenses não está falando, fuja quando você vê que o mal já está completo, que o mal que já está sobre a sua vida, que você já está numa situação ali que está te comprometendo, compromete a sua reputação, compromete a reputação dos seus irmãos, compromete seu ministério, compromete a sua vida. Você está num beco sem saída. Antes disso, 1 Tessalonicenses já está falando, foge da aparência do mal. Aparência. O que aparenta ser ruim para o Evangelho, o que aparenta estar contra a palavra de Deus, eu tenho que fugir. Quando a gente tem medo de algo, a gente foge. Eu tenho medo de barata, então eu fujo mesmo. Deixo ela lá. Tenho certeza aqui que pessoas têm vários medos de muitas coisas. E você faz o quê? Você fica lá olhando? Não, você foge. Então aqui Paulo está falando foge. Foge de quê? Vamos lá no versículo 11. Foge de tudo isso. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Foge de quê? Lá no capítulo 6 do início, está falando sobre todos os que estão sob o jugo de escravidão. Aqui, quem era escravo, devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então aqui Paulo está falando o quê? Você tem um senhor crente, honre o seu senhor. Isso aqui ele está falando para um homem, né? Um humano, alguém com erros, com falhas. E se ele admoesta, ele exorta a
a todos aqueles que estão sob jugo de escravidão, que têm um senhor crente, a honrar o seu senhor, a amar o seu senhor, mesmo ele sendo um homem falho. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito. Para o quê? Depois ele diz o porquê. Porque os que beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. E para que, no versículo 1 do capítulo 6, o nosso ensino não seja blasfemado. Postura. E se para homens essa exortação é feita, quem era escravo, né, de homens, e nós que somos escravos de orelhas furadas, servos, né, não mais escravos, servos, amigos de Deus, para que o ensino que chegou ao nosso coração não seja blasfemado, nós temos que fugir da aparência do mal. É o testemunho da fé perante os homens. É o título da pregação de hoje, o tema do culto de hoje. É termos testemunho de fé perante os homens. Então, os escravos para os seus senhores deveriam ser os melhores. Nós, para o nosso Senhor, devemos o quê? Fugir da aparência do mal e colocar tudo o que está escrito aqui em prática. Fuge de tudo isso, Paulo fala para Timóteo. Fuge de tudo o quê? No versículo 3, ele começa a falar do amor ao dinheiro. Como as pessoas estavam corrompidas por causa da avareza, pelo amor ao dinheiro, pela busca, aquela busca cansativa pelo dinheiro. E aqui Paulo diz no versículo 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então aqui dentro daquele povo, tinha pessoas que só pensavam o quê? Em fonte de lucro. Que não mais se colocavam na presença do seu Senhor, do seu Deus, só para Ele. Mas estava dividindo as vontades daquele povo com o dinheiro, com a caça ao dinheiro, o cansaço, né, que nos traz quando nós queremos correr atrás de dinheiro, e nisso nós deixamos as coisas do nosso Senhor em segundo plano. O senhorio de Cristo sobre nós, o equilíbrio que Cristo quer de nós, e que Paulo aqui, quando ele fala essas três coisas para Timóteo seguir, ele está falando para Timóteo ser equilibrado, buscar o equilíbrio, um jovem equilibrado, um cristão equilibrado, um obreiro equilibrado, um servo equilibrado. E a passividade não nos leva à santidade. Eu acho interessante o sentido de passividade, porque nós não temos que ficar ansiosos por coisa alguma, a Bíblia fala. Nós temos que nos afastar de toda forma de mal, em Tessalonicenses fala. E também nós não podemos ser passivos, aquele que cruza os braços e deixa as coisas acontecerem e a correnteza me levando. Passividade. O passivo, ele não é complicado, porque a passividade não nos leva à santidade. E Bartimeu é um grande exemplo de pessoa que não foi passiva, mesmo com as suas limitações. Muitas coisas nos barram, né? A gente fica com medo, a gente fica inseguro. Insegurança traz passividade também. Mas Bartimeu estava sendo oprimido pelas pessoas para não gritar. Jesus estava passando, uma multidão vindo junto, e Bartimeu começou a gritar, e o povo cala a boca. E ele gritando, ele não foi passivo. E ele recebeu o seu milagre, porque ele não foi passivo. Se Bartimeu tivesse sido passivo naquele momento, ele não teria enxergado. Ele não teria recebido a cura. Passividade. Por outro lado, aquele outro homem que estava numa maca, que não andava, e que ele foi descido pelo telhado para Jesus, ele precisou de outras pessoas para o levá-lo. Ele mesmo não conseguia ir até o local. Mas isso foi uma passividade na qual ele dependeu de outras pessoas para receber a bênção. Mas ele dependeu de outras pessoas.
Ele não foi orgulhoso de forma alguma. Mas se Bartimeu fosse passivo, ele não teria gritado, ele não teria ido atrás de Jesus. O povo mandando ele calar a boca porque você está atrapalhando, porque você está gritando, o mestre está passando. Sim, o mestre está passando. E porque o mestre está passando, eu vou gritar. E porque o mestre está passando, eu vou ser obediente. E porque o mestre está passando, eu vou me posicionar contra a correnteza. Sem passividade. O cristão, ele não pode ser passivo. Passividade é uma vontade de agir reduzida. Quando a minha vontade, a minha esperança... Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim que a gente pode até perder a fé, mas a esperança a gente não pode perder. Porque se a gente perder a esperança, a gente está morto. A gente não pode perder a esperança em nada na nossa vida. Porque a fé, se tivermos esperança, a nossa fé pode ser restaurada. Grãozinho de mostarda, né? Mas a esperança nós não podemos perder. A passividade é uma fraca capacidade de reação, estagnação, falta de iniciativa, estagnação também. Em segundo lugar, Paulo fala para Timóteo: combata o bom combate da fé. Hoje em dia a verdade se tornou subjetiva. Então está difícil combater o bom combate da fé. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade, e aquela verdade ali para ele é uma verdade absoluta. E nisso a verdade se torna relativa. Porque nós não nos apoiamos na única verdade, que é a palavra de Deus. Para que eu combata o bom combate da fé, eu preciso estar alicerçado na palavra de Deus. Não na minha verdade, não na verdade do outro, não no que muito se diz nos dias de hoje. Mas estar guardado, com o coração guardado na palavra, combatendo o bom combate da fé, como Paulo diz a Timóteo. Cada um tem a sua verdade, e Paulo chama Timóteo para entrar nesse combate. Qual que é o combate que nós temos que entrar? Da fé, da verdade, do ensino. É nisso que nós temos que nos preocupar nesses dias. Combater com fé, com verdade, ensinando através da nossa maneira de viver. É a nossa maneira de viver que vai ensinar, que vai atestar a nossa fé e que vai atestar a verdade a qual nós cremos e temos acesso a ela todos os dias. Um conjunto de coisas pelo qual Timóteo deveria lutar, guardar e defender. Lutar, guardar e defender. Não baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda, mas precisamos ser testemunhas da fé. Temos que ser um testemunho vivo da nossa fé perante os homens. É isso que Paulo está chamando Timóteo a ser. Lutar é uma atividade desagradável. Quem fala, lutar é bom. Nossa, matar um leão por dia é bom. Nossa, eu luto contra esse pecado aqui todos os dias. Como Deus falou para Caim, né? Caim, o pecado está batendo a sua porta. E nós sabemos quando o pecado está batendo na nossa porta. Nós sabemos. Lutar é uma atividade desagradável. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Guerra espiritual é uma atividade desagradável para o nosso corpo. É um morrer. Mas que não pode ser evitada, pois esse é um bom combate para a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Se todos nós tivermos na nossa mente, se todos nós tivermos no nosso coração que nós precisamos lutar o bom combate. E por que eu luto esse bom combate diário? De obediência, de estar nadando contra a correnteza, de pregar com a minha vida, de falar da verdade, de não concordar, de fugir da aparência do mal. É da aparência do mal. Não é quando eu já estou inserido naquilo, contaminado, que eu vou fugir. Eu preciso fugir da aparência do mal. Você pode ter certeza que o Senhor vai te plantar em lugares necessários para você fazer a diferença. Mas Ele também vai te dizer quando você estiver entre a roda dos escarnecedores. Então são dois extremos. O Senhor precisa nos plantar em alguns lugares, porque nós somos sal e luz. Se a luz não estiver acesa e o sal for insípido, não puder restaurar, se ele não estiver salgando, se ele não estiver fazendo diferença, ele tem que ter lançado fora e pisado pelos homens. Mas nós temos que ter esse discernimento
Eu estou na roda dos escarnecedores, onde eu preciso fugir da aparência do mal, a aparência, ou eu estou inserido em um local para ser luz e sal. Porque se eu não for sal e se eu não nadar contra a correnteza aqui, eu vou ser lançado fora e pisado pelos homens. Tome posse da vida eterna, é a terceira advertência que Paulo fala para Timóteo aqui. Vamos ler novamente o capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Às vezes nós esquecemos disso, que nós fazemos essa boa confissão na presença de muitas testemunhas. E quando eu faço essa boa confissão na presença de muitas testemunhas, é também diante de muitas testemunhas que eu tenho que permanecer firme e constante na obra do Senhor. Firme e constante naquilo que o Senhor tem falado comigo na palavra. Firme e constante. Diante de muitas testemunhas eu professei minha fé. E diante de muitas testemunhas, pela vida toda, até Jesus voltar e vivermos na eternidade com Ele, vamos precisar combater esse bom combate, todos os dias. Combati o bom combate. É dizer como Paulo disse. Esse bom combate, ele é diário. E ele é bom. Ele não é agradável. É louco a gente pensar isso, né? É um combate que não é agradável, a nossa carne morre, porque para vencermos esse combate, que é bom, eu preciso matar muitas coisas em mim. Eu preciso matar muita coisa que eu quero fazer, mas que o Senhor fala não. No bom combate que você está lutando, isso não entra. No bom combate que você está lutando, isso não vai ser bom. Você não vai ter estrutura para levar essa carga, essa bagagem, no bom combate que eu estou te colocando. Porque ele é bom. Então tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado. E aí nós fazemos essa pergunta. Isso foi dito para quem? Para Timóteo. Timóteo já era um obreiro. Tanto que as cartas de Paulo para Timóteo, elas são estudadas por obreiros. Porque tem muitas diretrizes, tem muitas lições que nós, como obreiros do Senhor, precisamos seguir. Cristãos, jovens, porque Timóteo era um jovem. Crianças, né? Precisa ensinar para as crianças as diretrizes que estão aqui. Então, para toda a igreja, nós temos aqui uma carta rica. E por que Paulo falou para Timóteo tomar posse da vida eterna? Porque ele já era crente, ele já era um cristão, ele já era um obreiro, ele ia ficar à frente de uma igreja. Timóteo já não era um cristão? Sim. Ele já não havia recebido a vida eterna? Sim. Então, por que Paulo diz para ele tomar posse daquilo que ele já tinha? Timóteo já tinha, Paulo diz, tome posse. Tome posse da vida eterna. Não, mas Timóteo já tinha vida eterna. É possível possuir algo sem desfrutar daquele algo plenamente. Eu posso ter a vida eterna, mas eu posso não estar desfrutando da vida eterna de maneira plena. A alegria da salvação. O Senhor me deu a salvação. O Senhor, Jesus morreu por nós. Ele rasgou o véu. Vinde a mim todos. Né? Jesus fala. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele é acessível para todos. E eu vos aliviarei. Precisamos aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então são coisas simples que o Senhor, Ele nos chama e diz: o Evangelho é simples. E nós fazemos o Evangelho algo árduo. Queremos que aquilo seja árduo, aquilo seja pesado, não seja leve. Então é isso que Paulo estava falando. Timóteo, tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado. Timóteo, viva com alegria, viva plenamente. Opte todos os dias, faça a opção pela palavra que você conhece, pela palavra que você aprendeu, para fazer o que você foi chamado para fazer. Faça a opção por isso todos os dias e viva plenamente. A alegria da salvação. Quantas vezes nós mesmos nos questionamos sobre a salvação, porque uma alegria foge do nosso coração. Então aquilo que nós lemos no início do culto, de Jeremias, tem um fogo dentro dele, eu não posso conter, eu preciso falar. Eu preciso falar dessa verdade que liberta. Jeremias precisava, ele foi chamado para aquilo.
E muitas vezes nós temos algo ardendo em nós, mas nós não queremos aquilo. O Senhor tem nos chamado, vem, tem alegria para você. Vem aqui, tem plenitude de vida para você. Você vai ter que deixar algumas coisas? Sim. Mas aquilo que nós encontramos em Deus é muito melhor, não se compara com aquilo que nós deixamos para trás para servi-lo. É uma vida plena, é uma alegria, uma vida alegre, é alegria, é paz que excede todo entendimento. E é isso que Paulo manda Timóteo fazer. Viva de forma plena. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado. Todos nós fomos chamados para a vida eterna. Todos nós fomos chamados para desfrutar de uma vida plena aqui, de uma alegria, de uma paz que excede. E essa terceira recomendação é um chamado para a experiência. Paulo, ele era um apóstolo, um missionário, um evangelista experiente. Um homem que sofreu dores inimagináveis. Muito além de tudo que está narrado aqui na Bíblia, eu creio. E ele era alguém que tinha experiência com Deus. Por quê? Porque ele não andou com Jesus. Ele aprendeu pela experiência, pelo relacionamento, pela convivência. Paulo aprendeu convivendo com Deus. E aí ele passa para Timóteo. Viva essa experiência. É um chamado para a experiência. O Senhor tem nos chamado para a experiência. Para um relacionamento, não uma religiosidade, não uma religião. Não algo que é enfadonho, mas algo que todos os dias eu acordo e meu coração se alegra por servir a um Deus que é Senhor da minha vida. E eu sei que eu vou passar toda a eternidade com Ele. E isso é a alegria da salvação. É enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar e não baixarmos as nossas armas. Isso é a alegria da salvação. A terceira recomendação é um chamado para a experiência. Nós vemos que esses 3 apelos de Paulo para Timóteo são equilibrados, traz equilíbrio. Cristãos desequilibrados, né? Quantos não tem hoje? Pessoas desequilibradas. Pessoas que deturpam a Bíblia, aquilo que o Senhor diz, para benefício próprio. Altera para benefício próprio. E o Senhor nos chama ao equilíbrio. Equilíbrio na minha vida pessoal, equilíbrio no meu trabalho, equilíbrio nas minhas emoções, equilíbrio na minha família, equilíbrio. O Senhor nos chama para sermos equilibrados. Porque Timóteo, ele precisava ser um obreiro equilibrado. Trazem equilíbrios para nós com o quê? Com ética, doutrina e experiência. A palavra de Deus, ela traz equilíbrio para nós. Quando nós decidimos viver essa palavra, nós automaticamente vamos mudando a nossa forma de pensar. Eu vi algo que o Thales Roberto falou e me impactou muito em um podcast que ele foi, que ele, de uma feita, ele estava completamente desviado e não queria saber de Deus, não queria saber da palavra. Ele abandonou os talentos que Deus colocou na mão dele. E aí ele começa a conversar, né, com a entrevistadora. E ele falou que vou ler o livro de João, o Evangelho de João. E tem 21 capítulos, 31 capítulos, não me recordo agora. E ele passou a ler um capítulo por dia. O quanto a palavra de Deus, ela nos transforma quando nós sentamos, quando nós paramos na presença de Deus de forma equilibrada e buscamos a fonte para a nossa vida aqui. E ele começou a falar que um capítulo por dia, ele já se sentia diferente. Ao final daquele mês, ele começou lendo o Evangelho de João, bebendo e fumando. Ele terminou o Evangelho de João liberto. Porque quem libertou ele? Foi pessoas? Foi alguém que pegou a maca dele, colocou ele em cima de um telhado e desceu até Jesus, e Jesus disse: anda, levanta, anda, pega o teu leite e anda. Não. Nesse caso não era passividade. Thales Roberto, ele deveria, pela atitude própria, pegar a Bíblia, ler e deixar ser lavado pelas águas do Espírito Santo. Eu preciso, todos os dias, ser lavada pelas águas do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela é má, o nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração.
E aquilo falou muito comigo. Quantas vezes nós somos passivos, nós esperamos algo que nós nem sabemos o que nós estamos esperando. Eu não tomo atitude, mas eu estou esperando algo acontecer que eu nem sei o que é. E Deus só está querendo uma atitude. Se posicione, meu irmão. Nós precisamos nos posicionar como igreja, os dias são maus. Nós somos isso, nós precisamos ter equilíbrio e pegar essa palavra que Paulo entregou para Timóteo para nós. O que ele diz para Timóteo? Timóteo, fuja de tudo isso, fuja desse mal, fuja da aparência de mal. Timóteo, combata o bom combate da fé, não fica combatendo qualquer coisa por aí. Nós não temos que entrar em combates desnecessários, combates que não vão edificar em nada a nossa vida e nem a vida do outro, a qual nós estamos combatendo. Combata o bom combate da fé. É o bom combate da fé? Entre que você vai sair mais que vencedor. Não é o bom combate da fé? Deus não entra nesse negócio. Tem que ser o bom combate da fé. Glória a Deus. Nós vemos que esses 3 apelos de Paulo a Timóteo são equilibrados, nos fazem equilibrados, com ética, doutrina e experiência. Doutrina são princípios fundamentais. Então a gente tem, quando fala doutrina, né, a gente sempre, doutrina. Não, mas doutrina são princípios. É o homem que diz coisas que Deus não diz. Doutrina são princípios fundamentais. Algumas pessoas lutam um bom combate da fé, mas não buscam a justiça. Lutam um bom combate, lutam um combate, mas não buscam a justiça. Outros são bons e mansos. Tem pessoas boas, pessoas mansas dentro da igreja, pessoas boas e mansas que nós nos relacionamos no nosso dia a dia, mas não demonstram interesse pela verdade. Então não há equilíbrio. Ou eu luto o bom combate da fé, mas a justiça para mim não importa. Eu não busco a justiça de Deus, mas estou ali lutando um combate. Eu quero ser boa e mansa, mas eu não demonstro interesse pela verdade, eu só quero ser boa e mansa. E algumas pessoas perdem a ética na busca por experiências religiosas. Isso é uma das coisas mais sérias hoje, nos nossos dias. Pessoas que perdem a ética cristã, perdem a ética do relacionar, perdem a ética do testemunho vivo, né? Nós somos testemunhos vivos por experiências religiosas. Para dizer, eu tive uma experiência religiosa, eu comprometo algo que a palavra diz. E muitas vezes não é a experiência religiosa que eu preciso ter um caráter cristão. O caráter cristão, ele fala mais, muito além. O caráter de Cristo, impresso em mim, ele fala muito além do que uma experiência religiosa. Nós temos que ter esse equilíbrio. Precisamos de experiências religiosas? Precisamos de experiências com Deus. Necessitamos. A igreja precisa ver as maravilhas que o Espírito Santo entrega. A igreja precisa viver, como a irmã Lília veio aqui e disse sobre as experiências espirituais que nós não vemos mais na igreja. Sobre jovens falarem línguas, sobre mulheres se renderem à ação do Espírito Santo, sobre homens que têm a alegria da salvação restaurada em seu coração e nisso se reflete em seus lares. Homens que são alegres no Senhor, que têm prazer na palavra. O seu lar é diferenciado. Então, as experiências espirituais muitas vezes não nos bastam. Porque é aquilo que todos estão vendo. Mas o caráter cristão impresso em mim, as arranhaduras de Cristo em mim, é o que faz a diferença na minha vida. E Timóteo foi aconselhado a fugir da ganância e do dinheiro. Nós já lemos lá no início do capítulo 6. Fuja da ganância e do dinheiro. E ele foi instruído também por Paulo a correr em direção à justiça. Foi chamado para uma vida de piedade. O que é piedade? Vamos ler lá no capítulo 6, versículo 11. Vamos ler novamente o que Paulo diz? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ponto. Paulo está dizendo para Timóteo isso. Piedade era uma das coisas que Timóteo precisava buscar. Nós temos uma definição meio errônea sobre piedade.
O que é piedade? Piedade não é ter dó, dózinha, autocomiseração, não é ter pena. Isso não é piedade. Compaixão não é piedade. Mas é uma maneira de viver conforme a fé. Quando você diz assim, irmão, aquele irmão é tão piedoso. Não é porque ele é tadinho, humildezinho, anda assim, encurvadinho, com as roupinhas feias. Não, gente. Isso não é piedade, não. Ter dózinha, não. Piedade é alguém que anda conforme a fé. Mulheres e homens piedosos são mulheres e homens que andam conforme a fé, conforme a palavra de Deus, conforme o que Cristo nos ensinou. É termos uma completa conformidade com a imagem de Deus e a mente de Cristo. Isso é piedade. Quando o Senhor nos criou, quando Deus criou, né, o primeiro homem, ele diz o quê? Vamos criar um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. O homem piedoso, ele é aquele que vive conforme a fé, tem uma completa conformidade com a imagem de Deus e a mente de Cristo. É trilhar os passos de Jesus aqui nessa terra. E ter fé em Jesus e em tudo que Ele falou, é ter fidelidade aos talentos que Ele colocou nas nossas mãos. Parábola dos 5 talentos. Piedade também é ter zelo, é ter fidelidade aos talentos que o Senhor colocou na minha mão. E quando eu falo de talento, não é só pregar, cantar, interceder, orar. E são pessoas que são chamadas para algo muito específico. Mas todos nós temos talentos que Deus colocou na nossa mão para, em tempo oportuno, serem usados. Se eu estou em conformidade com a palavra de Deus, se eu estou em conformidade à imagem de Deus e à mente de Cristo, tem um talento na minha mão, 5, 3, 2, que eu preciso granjeá-los em algum lugar, em algum momento. Todos nós temos um talento para granjear, para multiplicar, triplicar, para quando Jesus voltar, nós entregarmos a Ele aquilo que nós pagamos, demos a nossa vida para fazer. Amém? E para terminar, vamos lá no capítulo 6, versículo 20. Vamos todos, para terminarmos esta palavra. Capítulo 6, versículo 20 diz assim: Timóteo, olhe para o seu irmão e fale o nome dele. Bem alto, gente. Quem está do seu lado? Fala o nome dele alto. De novo. E Paulo está falando o quê? Timóteo. Aí Deus está falando Sandra, Francilene, Beto, Edna, Natália, Poliana, Camila, Vitor, Richard. Deus está falando o quê? Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Olhe para o seu irmão e diga o nome dele de novo. Guarde o que foi confiado a você. E é só você. Deus não vai confiar em outro aquilo que entregou para você. Amém?